Olá, amigos, como vai todos? Esperamos que todos estejam bem, aproveitando aí os nossos estudos. Cada dia, André Luiz nos lembrando, nos ensinando coisas novas, né? E esperamos que estejamos aproveitando como eu e Márcia estamos, né, Márcia? Tudo bem com você? Exatamente. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, queridos? Graças a Deus. Pois é, né? Vamos aí para mais um estudo das obras de André Luiz. Estamos no livro Entre a Terra e o Céu. Semana passada vimos o capítulo 20, né? Sobre os conflitos da Conflitos da alma. alma. E o que nós vimos na semana passada foi a visita de Clarencio, com Blandina, André Luiz e todos, ao Júlio, né, que ainda está muito doentinho, principalmente a questão da garganta, pelo ainda consequências do suicídio da época que ele era Júlio, também, que o nome era Júlio, e que ele também se envenena, depois se afoga, e ainda consequência da desencarnação dele como criança, na última encarnação dele aqui, que também ele desencarna afogado, e ainda estava ali em convalescência. E quando Clarencio está junto com Blandina, vendo que ele vai voltar logo, já estava sendo providenciada uma nova reencarnação. E que será surpresa para nós de quem ele vai vir, nós vamos ver aí por diante, de quem ele vai vir filhinho, não é? Então, nós vamos logo saber disso, mas ele já está sendo preparado para uma nova oportunidade de refazimento. E é quando André Luiz começa seus conceitos sobre centros de força, que, né, são os nossos centros de recepção e emanação de energia, localizados na parte mais, vamos dizer assim, mais densa do nosso perispírito, que chamamos de duplo etérico, mas isso é um papo para outras questões. E ele foi nos dando o conceito dos 7 centros de forças que nós temos. E falou do dano que o Júlio causou ao centro de força laríngeo da garganta ao se envenenar. Então, que ele vai ter, esse capítulo acaba assim, dizendo da nova encarnação dele, as dificuldades que ele viria na questão, né, da garganta, sendo imunologicamente mais frágil e com uma série de outras complicações, para que ele possa dar mais valor à vida por conta de ter se suicidado. Então, foi assim que nós terminamos o capítulo, com Clarencio falando como vai ser a nova encarnação do Júlio. E agora a Thelma vai para ler para a gente, nós vamos começar o capítulo 21, sobre conversação edificante. Isso mesmo, e vamos continuar vendo nesse capítulo, Márcia, a questão do pensamento, dos sentimentos que nós armazenamos no nosso psiquismo, né? Que trazendo assim consequências, ainda o André Luiz e o Clarencio vai estar conversando a respeito disso. Então vamos lá, conversação edificante, capítulo 21. Já passamos aí do meio do livro, né? Então, ele diz assim: que enquanto regressávamos ao nosso circuito de trabalho, de estudo, para articular novas providências de auxílio em favor dos protagonistas da história, quer dizer, todos os protagonistas aí da história estão recebendo auxílio da espiritualidade, né? Então, ele diz que a vida estava escrevendo, concluí que não me cabia perder a oportunidade de mais amplo entendimento com o nosso orientador, com a alusão aos esclarecimentos que nos forneceram acerca do perispírito, né? Vocês lembram que no capítulo passado ele falou bastante, né, sobre esse veículo espiritual que todos nós possuímos e a responsabilidade que nós temos com ele, né? E ele então vai dizer: assim como o homem comum mal conhece o veículo em que se movimenta, ignorando a maior parte dos processos vitais de que se beneficia, e usando o corpo de carne à maneira de um inquilino estranho à casa em que reside, também nós, os desencarnados, somos compelidos a meticulosas meditações para analisar a vestimenta de que nos servimos, de modo a conhecer-lhe a intimidade. É interessante, né, Márcia, que os desencarnados estudam sobre o perispírito, né? O tempo Eu fiquei pensando. todo. Porque eu fiquei pensando, para aqueles que ou esquecem, né, ou não têm esse conhecimento, como no Desconhecem caso do mesmo, André é. Luiz,
quando volta ao plano espiritual, tem que aprender. Bom, agora eu não tenho mais um corpo de carne, agora eu tenho um outro corpo, um corpo fluídico, né, que também tem uma densidade, e eu tenho que saber sobre esse corpo, né? Como é que um influencia o outro, né? Como é que são as regras. E aqui, já no nosso plano, nós temos muitos estudos interessantes sobre acerca do perispírito, que André Luiz e outros autores nos trouxeram, faz com que também a gente já possa, ao desencarnar, já ter um bom conhecimento sobre esse nosso corpo espiritual, né? Que envolve o nosso corpo, que o nosso corpo físico nada mais é do que uma réplica do nosso corpo espiritual. É um molde, né? É um molde, né? Quer dizer, mas não é o nosso corpo físico que molda o nosso perispírito, é ao contrário. Nosso corpo espiritual e o corpo, o perispírito, que vão dar forma ao nosso corpo físico, né? Uma cópia, vamos dizer ali, né? Então é interessante que o André Luiz falou: ó, tem que me preocupar, já que o meu corpo agora é esse que eu tenho que conhecer, né? Na verdade, a gente deve se preocupar com isso, nós que estudamos a respeito, desde quando encarnados, que é o que ele está falando aí, né? A questão dos pensamentos, dos sentimentos. Nós estamos trabalhando o perispírito quando nós estamos querendo cuidar dessa parte, né? Então ele continua: efetivamente, em nossas condições na vida espiritual, passamos a apreciar com mais segurança o corpo abandonado à terra, penetrando os segredos de sua formação e desenvolvimento, sustentação e desintegração. Mas somos desafiados pelos enigmas do novo instrumento que passamos a utilizar. Lidamos na vida maior com o carro sutil da mente. Por isso que ele fala tanto na questão da mente, né? Porque a mente para o espírito são os braços que nós temos, né? Eles atuam sempre pelo pensamento, pela mente. Pelo menos na esfera em que nos situamos, acentuando pouco a pouco os nossos conhecimentos quanto às peculiaridades que lhe dizem respeito. Reparei que Hilário, pela expressão dos olhos, demonstrava não menor anseio de saber. E, encorajado pela atitude do companheiro, desfechei a primeira questão considerando: inegavelmente será difícil alcançar o grande equilíbrio que nos outorgará o trânsito definitivo para as eminências do espírito puro. Ele está fazendo uma afirmação aí que deve vir depois uma pergunta, né? Mas antes a gente pode comentar alguma coisa aqui, Márcia, que estejamos percebendo. Eu acho que é isso aqui, né? Que ele está dizendo aqui que nessa última frase que ele vai perguntar, né? Vai ser difícil a gente chegar lá, mas a gente sabe que a gente vai chegar lá um dia, né? A espírito puro, né? Mas ele diz com o que ele dá lá, é com a mente, né? Com o espírito, com o nosso passado, com tudo que a gente tem que. E ele fala aqui, olha, efetivamente, na vida espiritual, ele passa a apreciar mais o corpo que tem na Terra. E aí ele vai querendo ver, tanto que ele estuda muito como é que se forma, como é que se desenvolve, como é que a gente sustenta e como é que acontece a desintegração desse corpo, né, quando a gente volta à vida espiritual. Então, o André Luiz está colocando para nós que foi importante para ele e é importante para nós estudar toda a questão, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual, né? Claro, é. E a gente sabe, né, que muitos de nós não valorizamos mesmo o corpo físico, né? Vivemos mal, nos alimentamos mal, perdemos noites de sono, falamos mal da vida alheia, que também é uma dificuldade, né? Nossa, um vício muito nocivo, né? Que vai alimentar as nossas vibrações negativas. Então a gente pouco tem atenção com o corpo físico, né? Não usamos ele, como ele disse no anterior, né, como um inquilino que desconhece, né, os cômodos da casa, para que serve e tudo mais. Então, agora ele está tendo esse olhar diferente, né? E muito mais o André Luiz, que também passou por essa experiência quando encarnado, né? E aí ele vai dizer, né, em relação ao que ele colocou ali, ele fala, né, inegavelmente será difícil alcançar o grande equilíbrio, né? Todos nós vivermos no equilíbrio total aqui na Terra é impossível, mas ele diz que nos outorgará esse trânsito definitivo como espírito puro.
E aí o irmão Clarencio diz: ah, sim, concordou o ministro, aliás, com grande entono, para que tivéssemos na crosta um vaso tão aprimorado e tão belo quanto o corpo humano, a sabedoria divina despendeu milênios de séculos, usando os multiformes recursos da natureza no campo imensurável das formas, para que venhamos a possuir o sublime instrumento da mente em planos mais elevados. Não podemos esquecer que o Supremo Pai se vale do tempo infinito para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do corpo espiritual, que nos conferirá os valores imprescindíveis à nossa adaptação à vida superior. E aí o Hilário diz: compete-nos então atribuir importante papel às enfermidades na esfera humana. Quase todas estão no mundo desempenhando expressivo papel da regeneração das almas. E aí ele diz exatamente: cada centro de força exigirá absoluta harmonia perante as leis divinas que nos regem, a fim de que possamos ascender ao rumo perfeito do equilíbrio. Então, cada vez que nós nos aprimoramos mais espiritualmente, moralmente, né, nós estamos embelezando, né, Márcia, o nosso perispírito. E a gente tem, às vezes, o desconhecimento de acharmos que as enfermidades vêm para nos prejudicar, para nos tolir. Olha só, a enfermidade, né, é um importante papel que desempenha na nossa regeneração. E aqui, a observação do Hilário, então, compete-nos, então, atribuir, como você diz, importante papel às enfermidades na esfera. Quase todas estarão no mundo desempenhando expressivo papel na regeneração das almas. E aí, como a gente até falou no estudo anterior, que tem aquelas enfermidades que a gente já vem com elas por questões, né, do passado nosso, como é o caso da reencarnação do Júlio, que ele vai vir com essa área da garganta danificada, né? Mas aqui, às vezes, a gente está em excessos, que tem aquelas coisas, aquelas questões, as nossas aflições, que a gente desenvolve nessa vida, que não teria necessidade de desenvolver. Mas Os então, tormentos voluntários, né? Exatamente. Às vezes eu aqui tiro até por mim, né? Por questões de alimentação, de amar doce, amar chocolate, essas coisas, daqui a pouco eu estou diabética. Então, qual é a consequência disso? E talvez a diabetes, se eu me tornar, ou qualquer outra pessoa, ela será um freio nos meus maus hábitos. Então, essas doenças, apesar de elas estar vindo aparentemente do nada, elas vêm porque, assim, se eu continuar nesse processo, eu posso também desencarnar antes do tempo. Então, às vezes, a doença vem para que a gente possa dar um freio na nossa forma, vamos dizer assim, equivocada de ver a vida, né? E aqui depois... não, e André Luiz fala aqui, né? Cada centro de força exigirá absoluta harmonia, que a gente falou sobre centro de força no estudo passado, né? Então, quer dizer, a gente precisa ter esse equilíbrio do corpo energético também, porque tudo na vida é energia, a fim de que possamos ir para o perfeito equilíbrio, né, do mundo superior, né? Então, ele está falando, e aí tudo, como o Thelma já falou várias vezes, nós já falamos, depende das nossas ações, dos nossos pensamentos, né, de como a gente encara essa vida aqui, né? É verdade. É claro que esse mundo superior, às vezes, a gente vai trabalhar muito para chegarmos a essa vida superior que ele fala aqui, porque a vida do espírito, a gente sabe que a evolução dá salto, a gente não consegue em uma vida. É claro que existem irmãos que conseguiram, espíritos que conseguiram, mas numa vida é muito pouco para a gente trabalhar as nossas imperfeições. Mas o pouco que a gente pode fazer, pelo menos de consciência, né, de não cometermos determinadas ações porque vai nos prejudicar espiritualmente, já é uma grande evolução, né? E a gente deve estar sempre atento a isso. Agora, o mundo espiritual superior, a gente vai quando nós atingirmos condições para isso, né? Só mudamos de mundo quando nós
nos preparamos para estar em outro mundo, quem sabe, num, num corpo mais bonito, né? Num perispírito mais trabalhado, certamente, com esse esforço e esse aprendizado que a gente vai fazendo em cada encarnação, né? E ele vai falar disso depois, que a nossa luta maior é conosco mesmo. As Isso, imperfeições estão todas em nós. Então, as nossas dores são todas consequências da nossa imperfeição. com certeza. Então, quando a gente começar a perceber isso e tentar mudar a nossa vida, né, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de amar, a nossa forma de ver o outro, com certeza nós estaremos embelezando Embelezando o nosso o espiritual. perispírito. Isso mesmo. E aí ele diz: sim, confirmou Clarencio, nossos deslizes de ordem moral, é o que a Márcia está falando, estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização, compelindo-nos a natural cativeiro em derredor das vidas começantes às quais nos emantamos. Então é isso, cada ação má, cada comportamento errado, cada deslize moral, né, que nós temos, nós vamos adensando o nosso perispírito. É por isso que a gente vê a descrição, às vezes, quando eles estão lá nas camadas mais inferiores, né, eles descreverem aqueles perispíritos pesados, né, como cinzentos, né, que tem até cheiro, né, que apresenta cor, cheiro, tudo isso devido a essa questão moral. É a condensação dos fluidos inferiores. E aí, Hilário, conduzido mais longe às próprias divagações, perguntou: imaginemos, contudo, um homem puramente selvagem a situar-se em plena ignorância dos desígnios superiores, que se confia a delitos indiscriminados. Terá nos tecidos sutis da alma as lesões cabíveis a um europeu supercivilizado que se entrega à indústria do crime? Aí Clarence diz para ele, muito compreensivo: sigamos devagar, né? Comentávamos há pouco o problema da evolução. Assim como o aperfeiçoado veículo do homem nasceu das formas primárias da natureza, o corpo espiritual foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência. É necessário não confundir a semente com a árvore ou a criança com o adulto, embora surjam na mesma paisagem de vida. Então, nós estamos numa construção, né? Começamos lá Exatamente. do princípio, todos nós vamos evoluir. Todos nós temos em nós as sementes divinas que vão nos aperfeiçoando, cada um no seu tempo, né, Márcia? Exatamente. Então, a gente só tem que tomar cuidado com isso para não achar que esse povo de hoje, mais assim, como os índios, que são inferiores nesse sentido. Não é isso que ele está colocando aqui, Não, tá? Então, ele está falando lá dos primórdios, da criação. Então, quando a gente tinha lá aqueles primeiros homens e tudo, eram, com certeza, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual, bem embrutecidos. embrutecidos. Então, a gente só tem que tomar cuidado. É até bom a gente semer de novo Aliás, esse último aliás, termo isso é aqui, depois no outro slide complementar a Clarence para que isso fique verdade. bem claro, né? Aliás, isso é dito lá no livro dos Espíritos, né? O fato do espírito pertencer a uma civilização, vamos dizer, como você citou aí, o indígena, não quer dizer que ele seja atrasado. Existem muitos Muitos espíritos espíritos em missão, né? que encarnam nesses povos, né? Como missão, como missionários, como Uhum. aquele que vai conduzir aquela tribo, aquela região ali ao progresso também, né? E aí, sobre essa fala de Clarencio, né, sobre a criação aqui dos mundos, das nossas criações, a gente convida os queridos amigos a lerem o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. Emmanuel vai falar muito sobre isso, da formação da Terra, a formação dos povos, e é muito interessante de olhar esse livro, né? E aí vem ao encontro de tudo que Clarencio está falando aqui para a gente.
Então, eu achava interessante até você ler esse último trechinho, Thelma, porque aqui ele continua a falar para a gente encadear o raciocínio, né? Então tá. Sigamos devagar. Comentávamos ainda há pouco, o problema da evolução. Assim como o aperfeiçoamento do veículo, aperfeiçoado veículo do homem nasceu das formas primárias da natureza, o corpo espiritual foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência. É necessário não confundir a semente com a árvore ou a criança com o adulto, embora surjam na mesma paisagem da vida. Então, ele vai continuar. O instrumento perispirítico do selvagem deve ser classificado como uma protoforma humana, quer dizer, uma base, né? Extremamente condensado pela sua integração com a matéria mais densa. A origem, né? Aquilo que vai dar, vai ser oriundo daquilo, vai desenvolver. Estar para o organismo aprimorado dos espíritos algo enobrecidos, como um macaco antropomorfo. Está para o homem bem posto nas cidades modernas. Em criaturas dessa espécie, a vida moral está começando a aparecer e o perispírito nelas ainda se encontram enormemente pastoso, devido a essa condição, digamos, evolutiva, né? E ele diz: por esse motivo permanecerão muito tempo na escola da experiência, como o bloco de pedra rude sobre marteladas, antes de oferecer de si mesmo a obra-prima. Dependerão séculos e séculos para se refazerem, usando múltiplas formas, de modo a conquistarem as qualidades superiores que, em se utilizando a organização, lhes conferirão novas possibilidades do crescimento consciencial. Então, a gente vê aí o caminho evolutivo do ser espiritual, né? Porque quando a gente pensa assim numa escala evolutiva, vamos imaginar uma escada, né? Cada degrau que chega a um patamar é uma evolução, um estágio. Mas cada tamanho do degrau é o tempo que nós podemos demorar naquela experiência. Então, ele fala aqui, né, como o bloco de pedra rude, sob marteladas, vai se moldando, né, até ele poder oferecer a obra-prima que há em nós. Então, todos nós somos destinados a nos transformarmos um dia em diamantes lapidados, mas em momentos desde o momento da criação, na nossa caminhada, nós estamos trabalhando esse diamante, né? Exatamente isso. Aí ele vai falar do instinto e da inteligência, né? Pouco a pouco se transformam. Porque o instinto a gente não Já vem conosco, né? vem E conosco. a inteligência a gente constrói, né? Inteligência Também a gente tem aqui, mas a gente vai construindo, né, mais, né? Deus nos dotou, né, desde o princípio ali, nos dando a inteligência, a condição de nós obrarmos, mas essa inteligência ela vai ser moldada à medida que nós vamos adquirindo conhecimento e junto do conhecimento a responsabilidade, né, que ele diz, pouco a pouco se transforma em conhecimento e responsabilidade. E semelhante renovação outorga ao ser mais avançados, né, equipamentos de manifestação. Quer dizer, à medida que o ser vai evoluindo, o equipamento certamente também, né? Vai evoluindo também. Aí ele diz: o prodigioso corpo do homem na crosta terrestre foi erigido pacientemente no curso dos séculos. E o delicado veículo do espírito, nos planos mais elevados, vem sendo construído, célula a célula, na esteira dos milênios incessantes. Aí a gente tem que lembrar que cada etapa evolutiva do ser imortal, né, ele leva eras às vezes, né? Exatamente. Nesse caminhar, não é no momento. Então, essa comparação que ele está fazendo é lá para o selvagem, de outras épocas nossas, nós não estamos falando. Então, ele vai falando da nossa evolução. Isso. Não é? E com um olhar significativo, Clarencio conclui:
até que nos transfiramos de residência, quer dizer, até que nós passamos deste mundo, por exemplo, no nosso caso, de provas e expiações, para um mundo de regeneração ou mundos felizes, após deixar em definitivo o caminho das formas, porque quando nós chegarmos lá nos mundos felizes, aonde nós não precisaremos mais encarnar, só no caso de missão, né, como Jesus, que habita um mundo feliz, Os mas muito espíritos além, puros, né? os espíritos puros, né? Aí nós estaremos nesse caminho, né, das formas mais evoluídas, colocando-nos na direção das esferas do espírito puro, onde nos aguardam os inconcebíveis, os inimagináveis recursos da suprema sublimação. Calara-se o instrutor, mas o assunto era por demais importante para que eu me desinteressasse dele apressadamente. É um assunto palpitante, muito lindo e muito bonito esse tema, a evolução, mas nós chegamos, às vezes, em algum determinado ponto que a gente não compreende muito bem, né? Essa questão das formas no mundo de espíritos puros, nós não temos condição de entender, né? Exatamente. Mas a Márcia citou esse livro, A Caminho da Luz, é muito interessante para nós. É um livro que muitos acham difícil, mas ele lido com cuidado, né? Nós conseguimos compreender bem tudo o que Emmanuel vem nos esclarecendo lá. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Então, quando ele fala aqui para a gente, até que nos transfiramos de residência, quer dizer, como a Thelma falou, vamos ao outro, sabemos que na casa do meu pai tem muitas moradas, então que a gente tenha condição de ir para outros mundos, que não seja mais um mundo de provas e expiações como a Terra, né? Em definitivo, o caminho das formas, né? Colocando na direção das esferas dos espíritos puros, que é onde está Jesus, onde nos aguardam os inconcebíveis e inimagináveis recursos da suprema sublimação. Quer dizer, nós ainda vamos ter aqui muito caminhar até que a gente consiga chegar lá, que esse nosso perispírito já não tenha mais nenhum peso, né? Já seja, né, uma luz, algo, né, que a gente não consegue nem imaginar o que é, né? Nós ainda temos muito a fazer aqui, né? E ter essa paciência de, né, que nosso corpo físico e o perispírito também está ainda em evolução. Tanto a Terra quanto nossos corpos, tudo está em evolução. A gente vê aí que André Luiz está numa colônia, né, que todos nós às vezes pensamos ao desencarnar queremos estar, nem sempre No nosso lar, estaremos, né? né? Nosso lar, né? Como Mas tantos é um outros. plano para nós é mais elevado, né? Mas eles ainda estão aí ambicionando no bom sentido a planos mais elevados, estudando para isso, né? Uhum. Aprendendo para isso. Então a gente tem que trabalhar muito. E aí ele vai dizer que ele recordou, então, inúmeros casos de moléstias obscuras de meu trato pessoal e aduziu o André Luiz como médico, ele começa a lembrar, né? Uhum. De certo, a medicina escreveria gloriosos capítulos na Terra, sondando com mais segurança os problemas e as angústias da alma. Veja que ele está falando isso lá naquela época, né, que foi escrito. Hoje nós já temos muito mais informações aqui no nosso mundo que nos ajuda a pensar bastante, que ele deve acompanhar, né, essa evolução, que hoje a gente fala em genoma, a gente fala em tantos temas, né, que já foram esse progresso, né, que ele diz aí, que a medicina escreveria gloriosos capítulos. Já estamos escrevendo, mas ainda tem muito mais, né? Aí ele diz: gravá-los-á mais tarde, confirmou Clarencio, seguro de si. Um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que é Jesus, que a cura de todos os males reside aonde? Nele próprio. É o médico interno, né, que muitos companheiros estudiosos falam isso. Aquele autor do Sabedoria do Evangelho, né? Fala Pastorino. muito, o Pastorino, ele fala muito nesse médico interno, né? Que todos nós somos possuidores,
que é essa cura de nós mesmos, essa busca quando nós descobrimos essa força interior, nós temos condições, né? Mas é preciso muito trabalho, né? A porcentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Eu não sei se você lembra, Márcia, quando a gente estudou o Missionários da Luz, lá no capítulo 4, André Luiz e Alexandre falam sobre essas questões, dizendo que toda a patologia, né, a patogenia das doenças, a origem das doenças, estão na mente desequilibrada. Porque primeiro a gente adoece esse nosso corpo de dentro para espiritual, fora, né? E depois que a gente, com os nossos pensamentos, que a gente desequilibra todos os nossos centros de força, que as energias não começam a circular de forma adequada e equilibrada dentro do nosso corpo espiritual, com certeza aquilo vai ser deflagrado do nosso corpo físico. Então, é que ele está aqui, que Clarencio está dizendo aqui para a gente que a maior parte das nossas curas e da nossa cura de todos os nossos males está em nós mesmos. Mas como é que a gente pode fazer isso? É mudando de forma de mudando a encarar a conduta. vida, mudando a nossa conduta, mudando nossas formas de pensar, diminuindo o ódio, as raivas, perdoando mais, Uhum. egoísmos e tudo o que é de imperfeição. Quando a gente for trabalhando todos esses nossos males internos, o nosso corpo físico vai se curando. vai se curando e vai agradecendo profundamente. É. Né? E aí Aí ele vai falar aqui, Clarence, né? ele vai falar aí, ó, a origem das doenças. Ele acrescenta ao que ele está falando, né? Ele fala o orgulho, a vaidade, a tirania, o egoísmo, a preguiça, a ociosidade, né? A crueldade, são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus equilíbrios de expressão. A gente Os seus sabe, por exemplo, instrumentos aqui, né? Quer dizer, o nosso instrumento é o nosso corpo físico. Então, aí vai. claro. Nós vemos, por exemplo, a crueldade, né? Quantos crimes são arquitetados, são planejados, né? Através da onde? Da mente. Então, isso tudo vai gerar perturbações e doenças no nosso corpo. Aí é como a Márcia falou, vai deflagrar ou vai descarregar, digamos assim, nas nossas células físicas, né? Trazendo a doença à tona, que estava lá, às vezes incubada lá, né? Mas houve uma possibilidade daquilo se manifestar, ela vai aparecer, né? No objetivo de aprender, observei. É por isso que temos os vales purgatoriais depois do túmulo. A morte não é redenção. E André Não, Luiz passou por ele. porque ele viveu isso lá, né? E ele vai falar, deixa a gente ler para a gente poder comentar legal. Nunca foi, o Clarencio responde, né? O pássaro doente não se retira da condição de enfermo, tão só porque ele arrebente a gaiola. O inferno é uma criação de almas desequilibradas que se ajuntam, assim como o charco é uma coleção de núcleos lodacentos que se congregam uns aos outros. Quando de consciência inclinada para o bem ou para o mal, perpetramos esse ou aquele delito do mundo, realmente podemos ferir ou prejudicar alguém, mas antes de tudo, ferimos e prejudicamos a nós mesmos. Quando ele fala aqui inferno, né? Aliás, antes, quando ele fala vales purgatoriais, a Márcia lembrou, o André Luiz esteve lá por 8 anos, né? E depois ele vai falar no inferno, que é uma criação de almas desequilibradas. O próprio umbral é uma criação A mental. criação, O nossas umbral não mentes. existe um lugar circunscrito que chama umbral. São as mentes em desequilíbrio, né, que se unem, Plasmam, né? que plasmam aqueles sentimentos, aqueles desequilíbrios, conflitos e tudo mais, mas principalmente sentimentos. A gente lembra, por exemplo, na nossa mesa mediúnica, os espíritos que vêm em sofrimento, o que eles trazem? Ódio, vontade de se vingar, né? Vontade de matar, vontade de, né?
tudo isso gera esse charco que forma esses lugares lodacentos que ele está falando. Vai falar alguma coisa? Não, podemos ir. Só E lembrar aí, isso aí, né? Quando ele diz aquilo, tudo que a gente sente, a gente prejudica o outro, mas antes de prejudicar o outro, a gente prejudica primeiro a nós mesmos. com certeza. Se eliminarmos a existência do próximo, nossa vítima receberá dos outros tanta simpatia que em breve se restabelecerá nas leis de equilíbrio que nos governa, vindo muita vez em nosso auxílio, muito antes que possamos recompor os fios dilacerados de nossa consciência. Quando ofendemos a essa ou aquela criatura, lesamos primeiramente a nossa própria alma, de vez que rebaixamos a nossa dignidade de espíritos eternos, retardando em nós sagradas oportunidades de crescimento. E aí ele concorda, né? Tenho visto aqui aflitivas paisagens de provação que me constrange a meditar. A enfermidade, diz o Clarencio, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. Então, quanta coisa nós aprendemos com o André Luiz, que ele coloca toda a observação dele, a gente vê que ele está refletindo e correlacionando com aquilo que ele experimenta ali, né, naquela paisagem. Vai falar, não? Eu acho que já está. O termo aqui ele está sempre colocando para nós isso, né? Quer dizer que toda enfermidade, como desarmonia espiritual, vai viver no nosso perispírito, vai sobreviver, quer dizer, a gente vai continuar. Então, ele diz as moléstias conhecidas no mundo e outros que, então, por muito tempo, persistirão nas esferas torturadas da alma. E que é como nós já falamos, né? Que eu volto a lembrar, como a gente falou no outro programa, no outro estudo. Leiam o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, que é o que ele fala aqui, ó. Por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos aos reajustes, que não tem outra forma que a não ser através da reencarnação, das vidas sucessivas. Né? A gente tem o exemplo aqui mesmo no nosso livro, né? Quando o Júlio desencarna. Exatamente. E vai, aliás, quem é a Lina, né? Desencarna e vai encontrar com ele lá no mundo espiritual, envolvida por todo aquele sentimento, né? Que eles estavam ali, que não foi resolvido, que estavam mantendo. Então, essa desarmonia espiritual, ela sobrevive no perispírito. Né? Ela nos alia, nos junta àqueles a quem nós prejudicamos, a quem nós lesamos e vice-versa. Né? Esse capítulo, e aliás todo o livro, mas esses últimos capítulos, quando ele vem tratando da reencarnação do Júlio, nossa, é muito ele vai rico, falando muito da questão do perispírito, né? Das consequências dos nossos atos, do nosso perispírito. Esse capítulo é super importante. Super importante. Porque a gente vai fazer que a gente possa refletir de todas as nossas ações, sejam em relação à vida material, seja em relação à nossa vida moral, a nossa elevação espiritual, a nossa criação de uma vida espiritual, né? A criação da nossa elevação mesmo, elevação espiritual, para que a gente possa crescer como espírito, né? Evoluir como espírito, que é o que nós somos verdadeiramente. E aí ele diz, agora ele vai falar da dor, né? A dor é o grande e abençoado remédio, reeducando-nos a atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, a dor é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, compelindo-nos, obrigando-nos, a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino.
a nosso respeito e de cuja execução não podemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Nosso domicílio, porém, estava agora à vista. Os raios dourados da manhã varriam o horizonte longínquo e o ministro se despede paternalmente. Aquele era um momento em que, desde muito, se devotava a ele a oração. A gente percebe, né, que em muitos voltando, trechos... né, ao nosso lar, que eles estavam ali no lar do Amaro, né, estão Isso, voltando. estão voltando. E aí a gente vê que muitos trechos desses capítulos nós vamos ter o aconselhamento à prece, né? Porque a prece é a única ferramenta, o único instrumento que nos dá sustentação, aqui e no mundo espiritual. Então a gente tem que fazer como Jesus nos disse, né? Tornar a prece como hábito constante nas nossas vidas. E ficar para que a gente não maldiga, às vezes, as coisas que acontecem conosco. Quando ele diz a dor é o grande abençoado remédio, porque nos reeduca a atividade mental. Né? Então, não tem jeito. Às vezes, a vida vai fazendo com que a gente precisa, através da dor, nos dar um freio, para que a gente repense a nossa vida, repense as nossas atitudes, com tudo isso que ele colocou para nós aqui. Né? Então, Você vê... vale a pena ler e reler esse capítulo, porque o ministro faz a gente repensar muito. Né? Isso. Você vê o caso do Júlio, né? Se ele viesse saudável, né, com tudo, de repente ele ia tentar novamente suicídio. Ia tentar se suicidar de novo. Né? Se ele não viesse com essa lembrança grave que ele vai ter na sua garganta, né? no seu chakra aí comprometido, talvez ele viesse a pensar novamente em destruir a vida sem valorizar o corpo. Então a gente vê que tudo é lição, né, de aprendizado. E assim chegamos. Chegamos ao fim do capítulo 21, não é? Nós vamos agora, semana que vem, entrar no capítulo 22. E assim vamos conhecer a Irmã Clara. Irmã Clara, isso mesmo. Então, que a gente possa ter uma semana de paz, de alegria, de realizações, e que nós possamos estar juntos aqui na semana que vem. Então, um abraço no coração de todos. Até lá, né, Thelma? Até lá, Márcia, até lá, amigos. Fiquem com Deus e até breve, né? Semana que vem estamos aí.